Bom, pessoal, então vamos dar continuidade então às palestras da manhã. É um grande prazer poder contar aqui com o Dr. Saraiva, que dispensa introduções, mas é professor titular de cardiologia da PUCamp e realmente uma pessoa que tem vasto conhecimento nesse assunto e coordena vários estudos nacionalmente no tópico de pacientes clínicos. E a gente tem o prazer de trabalhar junto em vários desses estudos. Então, Saraiva, muito obrigado pela presença. É um prazer tê-lo aqui. Eu queria fazer o meu agradecimento ao Renato, que é o coordenador desse curso, pelo convite. Nós temos estado juntos em vários encontros e pessoalmente em vários estudos que têm influenciado aí muitas mudanças terapêuticas. Eu queria cumprimentar, em nome da professora Helene Heileck, nossos convidados internacionais. Welcome to Brazil, we are very, very welcome. E eu vou falar nos próximos 15 ou 20 minutos com os senhores sobre a questão relacionada aos pacientes clínicos e prevenção de eventos tromboembólicos. Na realidade, vocês vão ver, esse aqui eu chamo sempre a parte pobre do tratamento, ou vamos assim dizer, a parte pobre de toda essa cadeia, porque nós estamos discutindo prevenção. E nem sempre a prevenção ela é vista com a mesma agressividade que nós temos em relação a pacientes que já têm a doença instalada. Eu estou envolvido com todos esses estudos, esses são os meus conflitos de interesse. Muito bem. Todos vocês, e aqui teve várias discussões até o presente momento, em relação à trombose venosa profunda e as consequências delas. E a maior consequência, Ludmila me antecedeu, é uma consequência dramática, que é a morte súbita desencadeada pela embolia de pulmão. Eu diria que este é o pior cenário. É um cenário que, na América do Norte, é a primeira causa prevenível de morte em pacientes hospitalizados. E quando nós vamos vir para o Brasil, os dados do SUS de 2010 apontam que o tromboembolismo pulmonar é a primeira causa de morte hospitalar. Muitas vezes, dentro do hospital, nós acabamos achando que o paciente morreu de sepse, ele morreu de infarto, ele morreu de uma complicação cardiovascular. Mas a principal complicação cardiovascular de morte em pacientes internados é a embolia de pulmão, seguida pelo infarto do miocárdio e por outras causas. Vocês veem que a própria infecção, os nossos dados do SUS, ela está em 4º ou 5º lugar, mostrando a importância do assunto que nós estamos aqui discutindo. Esse diapositivo, ele mostra um dado que é muito importante. Nós sempre nos preocupamos em fazer prevenção de trombose em doente cirúrgico. Mas quando nós vimos para o doente clínico, muitas vezes esse paciente é esquecido da prevenção. Principalmente pacientes que estão em internação com uma série de comorbidades, e a prevenção ela é, vamos assim dizer, preterida. Entretanto, a hospitalização em pacientes agudos, ela aumenta em 8 vezes a chance de um tromboembolismo venoso. Tá? Ela se desenvolve normalmente em pacientes agudos em 10 a 30%, e por volta de 70 a 80% das embolias de pulmão vêm de pacientes clínicos que tiveram um fenômeno, uma trombose venosa. Então, ou seja, nós estamos diante de um cenário que o paciente cirúrgico, nós temos a clareza do conhecimento das condutas e protocolos de prevenção, e nem sempre isso acontece com a mesma intensidade nos doentes clínicos, aonde os guidelines deixam claro a importância da prevenção. E nós avançamos muito em relação, a essa questão da prevenção. E, na realidade, o que nós estamos discutindo aqui é a base dessa pirâmide que complica com a morte, caso esses pacientes não sejam corretamente tratados. E me coube aqui discutir com os senhores especificamente antes dessa base, que é a prevenção da trombose venosa profunda. E quando nós estamos discutindo isso, nós temos que ter em mente a importância que alguns fatores de risco trazem para o desenvolvimento de trombose venosa e embolia de pulmão. Esse score, que é o score de Padua, mas tem vários outros, eu trouxe ele porque acho ele bastante didático. Ele pontua alguns fatores de risco, como pacientes com neoplasia, pacientes com eventos trombóticos pré-existentes,
pacientes imobilizados, pacientes com trombofilia, pacientes cirúrgicos, que nós não vamos discutir agora, e alguns fatores clínicos muito importantes. Idade, falência respiratória ou cardíaca, infarto agudo do miocárdio, quadros infecto-contagiosos, obesidade e terapia hormonal. Sempre tenham isso em mente dentro de um doente hospitalizado para que vocês, através deste conjunto de fatores, vocês possam pontuar esses pacientes. Nós não temos a menor dúvida da importância da prevenção em pacientes hospitalizados em relação à prevenção de TVP. Aqui nós temos 3 grandes estudos que envolveram enoxaparina, dalteparina e o fondaparinux. E esses 3 medicamentos mostraram-se eficazes na prevenção de trombose venosa profunda em pacientes clínicos hospitalizados. A partir desses 3 principais estudos envolvendo esses medicamentos, as diretrizes elas tiveram um posicionamento. Além do que, tornou-se antiético fazer estudos contra placebo em pacientes hospitalizados. Ou seja, as diretrizes em relação à questão da prevenção em pacientes clínicos, elas recomendam a heparina de baixo peso molecular, a heparina não fracionada ou a fondaparinux como estratégias de prevenção. Entretanto, em pacientes de baixo risco, que não pontuam e que estão simplesmente internados por qualquer outro motivo, não existe a recomendação de profilaxia farmacológica ou mecânica. Muito bem, até aí eu acho que eu não trouxe grandes informações para os senhores, nós simplesmente estamos fazendo uma revisão rápida da literatura. A questão é, o que fazer quando esses pacientes, por uma razão ou por outra, e particularmente por alto de risco de sangramento, não podem receber uma medicação, não podem receber um anticoagulante. E aí, a importância das meias de compressão mecânica, né, das malhas de compressão, a chamada compressão pneumática intermitente e a redução de eventos trombóticos. Aqui, esse estudo foi um estudo muito interessante, porque ele mostrou que, diante da impossibilidade clínica de se realizar uma anticoagulação adequada, é possível usar esse sistema de compressão pneumática com uma redução eficaz na possibilidade da formação de trombos nesses pacientes que foram acompanhados num período de 6 meses. De tal sorte que as diretrizes elas deixam claro que pacientes com alto risco de sangramento, o uso da compressão mecânica pneumática, de meias compressivas pneumáticas, ele é uma alternativa, e eu diria que todo hospital tem que ter esse equipamento. Porque isto, de fato, é uma alternativa que pode ser utilizada nesse grupo de pacientes. Muito bem, a questão que começa a discussão da minha apresentação, ela reside neste problema. O que fazer com o paciente clínico pós-alta? O que fazer com o paciente clínico que vai para casa imobilizado? Porque ele tem uma sequela de AVC? Porque ele tem uma doença neurológica? Porque ele tem uma patologia onde ele fica acamado? E aí nós não podemos esquecer que nós não estamos olhando mais o paciente porque ele foi para casa. Nem por isso o risco dele é menor. Vejam a taxa de eventos tromboembólicos nas primeiras semanas, no primeiro mês de pacientes após a alta, aqui em vermelho. E vocês veem que 70% de eventos tromboembólicos acontecem no primeiro mês pós-alta. E este risco, embora ele diminua, ele continua existindo. Ou seja, nós temos que, se nós aprendemos a fazer profilaxia intra-hospitalar, nós tínhamos que responder essa pergunta. O que fazer quando o paciente vai para casa? E aí 3 estudos, nos últimos anos, foram endereçados a responder essa pergunta. Um dado muito importante que eu trouxe dessa publicação foi quem são os pacientes que vão para casa que estão sob risco. Isso aqui é uma base de dados norte-americana muito interessante, porque eles acompanharam 141 mil pacientes pós-alta com eventos tromboembólicos no período de alta. E quem foram os marcadores? Idade, história prévia de trombose, a questão a trombofilia,
varicosidades, doenças neoplásicas, tempo de hospitalização acima de 3 dias e rehospitalização. E vejam, história pregressa de eventos trombóticos e história de rehospitalização foram os principais marcadores. Então vocês têm um paciente acamado em domicílio, olhem para esses fatores, porque vocês podem estar diante de um paciente de alto risco. E, naturalmente, eu trouxe essas informações que me parecem muito interessantes. Nós temos hoje, em pacientes clínicos, mais de 20 milhões de pacientes que encontram-se em patologias clínicas acamados, e nós temos esses pacientes, muitos deles acabam sobrevivendo à patologia de base. Entretanto, dados do estudo ADOPT e do estudo Magellan trazem o risco de trombose desses pacientes no pós-alta. Ou seja, mais uma vez, esses estudos reafirmaram essa questão. E, como eu disse aos senhores, 3 estudos tentaram responder essa pergunta: como agir diante de pacientes clínicos após alta que se encontram principalmente imobilizados e com restrição. E aqui nós temos então o estudo Magellan, o estudo ADOPT e o estudo Exclaim, sendo que o Magellan ele foi com rivaroxaban, o ADOPT com a apixabana e o Exclaim com enoxaparina. O que nós observamos, tanto no estudo Magellan quanto no estudo Exclaim com enoxaparina, nós tivemos um benefício em relação à questão da redução de eventos tromboembólicos, ou seja, os estudos mostraram favoráveis tanto com a rivaroxabana quanto com a enoxaparina, entretanto, com um nível não aceitável de sangramento maior. O estudo com a apixabana, que foi o estudo ADOPT, ele não mostrou superioridade com a apixabana e ainda assim nós tivemos um risco de sangramento. Ou seja, o resumo desses 3 estudos, 2 deles mostraram eficácia, entretanto com problemas de segurança. E quando nós discutimos isso então, esses 3 estudos, os senhores podem perceber que particularmente no estudo Exclaim e no estudo Magellan, nós tivemos uma superioridade com esses medicamentos na redução de eventos tromboembólicos. Entretanto, pagamos um preço. Qual o preço? De sangramentos relevantes, cujo aumento da taxa de sangramento neutralizou, atenuou os benefícios. E esse é o estado o qual nós nos encontramos atualmente. Nós poderíamos usar um novo anticoagulante. Nós poderíamos usar enoxaparina, em que pese que usar medicamento injetável em domicílio é um problema. Mas nós pagamos um preço, e esse preço é o sangramento. Então, embora, de um lado, nós tenhamos benefícios, nós ainda temos problemas relacionados à segurança. E diante desse cenário, é que alguns estudos eles vêm sendo propostos, mas as diretrizes elas têm um posicionamento claro. Neste momento, para pacientes clinicamente enfermos em pós-alta, não existe a recomendação clara do uso de anticoagulantes. Ok? Diante disso, algumas propostas têm sido feitas. A doutora Débora, eu não assisti à conferência dela, mas certamente ela discutiu com os senhores o papel do dedímero nesse cenário. O dedímero é um marcador que tem problemas de especificidade, mas ele tem sido extensivamente estudado como um marcador em pacientes clínicos. E o que nós observamos é que o dedímero está associado a algumas condições mórbidas, como idade avançada, como estados infecciosos, como o AVC, as neoplasias, a insuficiência cardíaca descompensada, a duração da hospitalização e a gravidez. Em que pese que o dedímero ele possa ser um marcador de atividade de fibrinogênio e não necessariamente um diagnóstico de uma formação de um trombo, ele tem, pela baixa especificidade dele, as diretrizes não têm recomendado a dosagem do dedímero em pacientes clínicos sem evidências de eventos trombóticos. Então, fazer dedímero de rotina não está na recomendação. O que eu trouxe para esta discussão, que é uma provocação, é que alguns estudos têm mostrado alguns dados muito interessantes. Isso aqui é um dado com 500 pacientes na China, acima de 60 anos,
imobilizados por mais de 3 dias, com patologias clínicas, e que eles fizeram a dosagem de dedímero e definiram um dedímero elevado acima de 500. E esses pacientes, então, foram acompanhados através de ultrassom ou através de, obviamente, da clínica, para ver se desenvolveram, qual era a relação desses pacientes clínicos, idosos com patologias clínicas e risco de evento tromboembólico. E o que foi observado? Que o dedímero foi um marcador para o desenvolvimento de trombose venosa. Muito bem. Até aí, uma informação a mais para os nossos doentes clínicos. Um outro dado muito interessante, ele diz respeito, enfim, isso aqui eu já mostrei para os senhores. O que eu queria trazer também é esse outro subestudo do estudo Magellan, onde o dedímero aumentado ele foi marcador para eventos tromboembólicos na situação onde ele estava 2 vezes acima do normal. Ele estratificou o risco desses pacientes e aqui, então, verificou-se. Isso aqui são dados pós-análise do estudo. Eles não têm valor para intervenção, mas eles geram hipóteses muito interessantes. E o que o Magellan mostrou é que indivíduos com dedímero elevado, subgrupo de pacientes com dedímero elevado, eles poderiam, sim, ter um benefício na relação de eventos trombóticos comparado com a questão do sangramento com a rivaroxabana. Bom, o que fazer então? Fazermos novos estudos. E é este o ponto em que nós nos encontramos. Redesenhar alguns estudos para que nós possamos tentar achar grupos de pacientes de risco que possam se beneficiar de terapia anticoagulante na clínica. Um desses estudos é o estudo APEX, que eu particularmente estou envolvido aqui no Brasil, e que está comparando a enoxaparina durante a fase hospitalar com betrixabana, depois betrixabana contra placebo. Aí vocês vão perguntar, bom, mais um estudo com mais uma molécula? O interessante do APEX é o desenho dele. Ele está envolvendo pacientes que têm alto risco para evento trombótico. Idosos, se não forem idosos, tem que ter o dedímero elevado ou uma série de fatores de risco. Gente, qual é a jogada? Tentar identificar pacientes sob risco para ver o melhor benefício. Esse estudo está encerrando este ano e eu creio que em 2016 nós teremos respostas interessantes para dar aos senhores. Interessantes para o bem ou para o mal, mas serão interessantes. Em relação a um outro estudo que eu quis trazer, é um estudo que está sendo coordenado aqui no Brasil pelo professor Renato, um estudo muito interessante, que é o Mariner. O que é o Mariner? O Mariner, na verdade, é um estudo com a rivaroxabana, em que ele está redesenhando o risco hemorrágico. Vejam que interessante. Ele vai usar uma dose menor para pacientes com disfunções renais, e muitos desses pacientes, eles são acamados, são clínicos, são idosos e têm disfunção renal. Ele não vai permitir dupla antiagregação plaquetária. Ele vai acompanhar os pacientes de uma forma de pacientes sintomáticos até o dia 45 dias. Em outras palavras, ele está discriminando um subgrupo que tem maior risco de sangramento para atenuar aquilo que acabou prejudicando os resultados do Magellan, que foi a questão do sangramento aumentado. Nós esperamos, com esses 2 estudos, termos um entendimento melhor de qual grupo de pacientes pode ter uma eficácia acompanhada de uma maior segurança. Eu queria concluir a minha apresentação voltando um pouco para a vida real. Isso aqui são dados de um registro chamado Endorse. O Brasil participou, o Endorse não é um registro novo, ele tem aí por volta de 7 anos. Mas vejam que interessante, o Brasil participou com 1.200 pacientes. E o que nós vimos? Que nos pacientes clínicos que tinham risco para trombose venosa, só 59% estavam recebendo profilaxia. Com todo o estado da arte, com toda a compreensão, com todo o entendimento, nós ainda temos um grande gap entre aquilo que se recomenda e aquilo que se faz na prática.
E eu espero, diante de uma plateia de líderes, que nós possamos progressivamente reduzir esse cenário que expõe tanto aos nossos pacientes hospitalizados. Estou retornando àqueles pacientes que deveriam receber profilaxia. Eu queria concluir a minha apresentação, em primeiro lugar, dizendo que pacientes clínicos têm um alto risco de trombose e, portanto, eles precisam de tromboprofilaxia dentro da hospitalização. Segundo, que nós ainda não temos um cenário claro do que fazer com esses doentes após a alta, e esta é a grande pergunta que ainda precisa ser melhor definida. E eu queria lembrar que nós temos que olhar para esses pacientes hospitalizados no sentido de que muitos deles ainda merecem uma melhor assistência. E a quarta colocação que eu queria trazer, que eu não escrevi, nós temos estudos que estão iniciando e outros estudos que estão indo para uma finalização, com grupos de pacientes de alto risco, onde talvez nós possamos encontrar uma resposta correta para aqueles pacientes e achar pacientes que de fato possam se beneficiar da terapia antitrombótica após a alta na área clínica. Pessoal, muito obrigado. Excelente apresentação. A gente realmente está vendo que esse tópico vem evoluindo muito e não como no campo de outras profilaxias, como os pacientes cirúrgicos. O paciente clínico é mais desafiador realmente, né? E eu acho que a grande palavra que a gente vai estar vendo nos próximos anos é realmente a estratificação, é tentar identificar quem é o paciente que mais se beneficia, uma vez que sempre que a gente está dando um tratamento de antitrombótico, seja um anticoagulante, um antiagregante, a gente tem um risco intrínseco, que é o risco de sangramento. Então, o risco tem que ser avaliado dinamicamente. Então, acho que a palavra realmente que vai ajudar demais esses estudos, e que é o desenho dos estudos mais modernos, é como a gente tentar estratificar melhor esses pacientes, achar quem é aquele doente mesmo de alto risco, para que a gente não ponha todos no mesmo balaio de gato e dilua, eventualmente, um possível benefício da profilaxia. Então, dando continuidade agora, queria agradecer, Saraiva.